Uhum. Bom, então, já aproveito para lembrar todo mundo que a gente está gravando e eu vivo no Facebook. A gravação vai depois para o YouTube também. Mas se vocês quiserem não ser identificados em algum momento, a gente pode cortar nas edições posteriores do vídeo, né? Uhum. Então, entrar em contato. Então, hoje a apresentação é da Laís, com moderação da Natália Fernandes. Então, de repente, Natália, você quer fazer a apresentação Tá. da Laís e do... Tá dando para me ouvir, né? Sim. Tá. Então, boa tarde a todos. O artigo que vai ser apresentado hoje pela Laís é intitulado Scientific Utopia. E esse título, né, Utopia Científica, ele foi escolhido pelos autores justamente porque ao longo do texto do artigo é abordado como seria um cenário ideal de práticas científicas e das melhores maneiras de reportar os seus resultados, e inclusive os incentivos mais adequados para promover uma maior confiabilidade na literatura científica publicada. Então, de maneira bem breve, o que vai ser a apresentação hoje é que o artigo ele aborda boas práticas científicas, né? Então, desde de como reportar os seus resultados, de como compartilhar os dados e o workflow de maneira aberta, até um ponto bem interessante na discussão do artigo, que é sobre se o que é bom para a ciência será também bom para o pesquisador. E aí o que os autores eles comentam é que hoje um ponto bem importante na ciência é o sistema de publicação consequentemente, os pesquisadores acabam sendo cobrados tem uma pressão muito grande para publicar artigos, porque isso vai acabar influenciando também na forma como como tem a visibilidade no mercado de trabalho. E a questão toda perguntada e refletida no artigo é sobre esse conflito de interesse criado, né, por esses incentivos de publicação que existem. E até que ponto o pesquisador ele iria modificar ali os dados para torná-los mais passíveis de serem publicados. E isso em detalhes vai ser mais discutido pela Laís na apresentação dela. Falando um pouquinho sobre a Laís Trajano, ela é biomédica pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela tem mestrado em ciências pela Fiocruz, Pernambuco, e atualmente ela é aluna de doutorado pelo programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular na Faculdade de Medicina na USP de Ribeirão Preto. Acho que ela já pode começar a apresentar. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui. Acho que eu não preciso habilitar para compartilhar aqui. Habilitei. Então, vamos lá. Bom, então, como a Natália já deu uma geral, né, sobre o artigo que será apresentado, eu vou frisar aqui o que foi falado, né, que a Clarissa comentou sobre que essa reunião ela está sendo gravada, né, e estará disponível depois no YouTube da iniciativa. E também que a gente tem datas disponíveis para apresentadores e moderadores, vocês que queiram colaborar com a gente, né, para continuar essas discussões, né, desses artigos. Entre em contato com a gente, vocês podem entrar por e-mail ou pelo Instagram mesmo, e a gente pode conversar e decidir uma data melhor para vocês contribuírem também com nossa reunião, né, nossa discussão científica. Então, vamos lá para o artigo, né? Então, de uma forma geral, né, o ponto principal do artigo é a publicação científica. E nesse ponto, ao ler o artigo, eu identifiquei 2 pontos principais, que seria para que serve essa publicação científica e quem ela beneficia, né? E outro ponto também que vale a pena, né, que vai ser discutido durante essa apresentação
como que o que já foi tentado, né, o que já se teve de alternativas para impedir essa proliferação de resultados falsos que dentro das publicações científicas e que não tiveram muito sucesso, e como que a gente pode contribuir para acelerar esse acúmulo do conhecimento através da publicação científica e dos métodos que vão ser descritos durante a apresentação. Então, falando um pouco para que serve a publicação, né, não vou entrar muito em detalhes, porque isso foi muito bem discutido, né, na nossa reunião do mês passado com a Flávia. Então, se vocês quiserem ver mais sobre como que funciona esse processo de publicação, quais são os problemas e as possíveis soluções, né, tudo isso foi discutido no Reproducibility passado e já está disponível no YouTube, então vocês podem acessar para dar uma olhada, que foi um conteúdo bastante legal, de uma discussão bastante legal sobre essa questão da publicação. E então, hoje, né, o foco que eu vou trazer para vocês é justamente sobre a publicação científica, quem ela beneficia, né? Então, os pesquisadores, né, os autores desse artigo, eles discutiram que a publicação científica, ela beneficia a ciência ou ela beneficia o cientista? Então, parece um pouco, né, que se você para pensar, a publicação científica, ela beneficia os dois, né? Mas de que forma beneficia os dois? Então, a gente tem o benefício para a ciência, onde a publicação científica ela vai gerar um acúmulo de conhecimento, e esse acúmulo de conhecimento vai ser a base, né, sempre para estudos futuros. Então, tudo que é publicado vai servir como base para que novos pesquisadores busquem acumular mais conhecimento sobre determinada área. Em contrapartida, a publicação científica para o cientista, né, ela está muito atrelada ao sucesso na sua carreira, à influência em decisões de contratação, salário, promoção, critérios de avaliação e classificação de departamentos e universidades, e como também já discutimos em algumas das nossas reuniões, esse tipo a publicação científica também é um incentivo, né? O número de publicação científica é um incentivo para que os pesquisadores consigam benefícios pelos órgãos de fomento para aprovação de projetos e bolsas de estudo e todos os benefícios que nós já conhecemos, que é feito tradicionalmente. Então, nesse ponto, a gente considera que a publicação ela é essencial, né, para o ramo da pesquisa, para a produção científica, né, para o ramo do cientista. Então, em contrapartida com isso, né, os pesquisadores eles falam o seguinte, os autores do artigo, que o cientista, quando ele está em início de carreira, ele precisa publicar o maior número de artigos nas revistas de maior prestígio que os aceitem. E esse aumento desse número de publicação vai interferir justamente naqueles incentivos que eu citei anteriormente, para que a gente consiga, para que o pesquisador ele consiga, né, ser reconhecido na área, né, e assim conseguir aprovar projetos e promoções e etc. Então, os autores começam a discutir sobre essa questão de novidade e replicação, né? Então, o que se tende a pensar é que a publicação ela é dita como verdade, mas os autores do artigo eles discutem a questão de que o resultado que foi publicado não torna ele verdadeiro. Então, não é porque ele foi publicado que futuramente ele pode ter algum erro e alguém vai e refuta aquilo e conserta, vamos dizer assim, né? E isso contribui para a ciência, né? E a gente sabe que no decorrer dessa discussão a gente vai ver que eles discutem que não é tão fácil assim se refutar um artigo, né? E ao mesmo tempo ele fala da replicação, né? Que a replicação ela serve como um meio de aumentar a confiança no que é verdadeiro, né? Então, se você tem um artigo que foi primeiramente publicado, uma novidade, e vai um outro grupo de pesquisa e replica aquilo e o resultado é o mesmo, né? Então, aquela confiabilidade vai aumentar. E, consequentemente, o que também já foi comentado na reunião passada, consequentemente, a credibilidade da revista que aquilo foi publicado também aumenta, né? Então, tem 3 pontos principais também que são discutidos, né, dentro dessa questão de novidade e replicação, né? A primeira é que algumas coisas são mais publicáveis do que outras. E nesse ponto, vale a pena colocar, né, que é a questão dos resultados positivos, né?
quanto mais resultados positivos a gente tem, mais a gente consegue publicar em revistas de maiores impactos, e esses são os resultados que realmente são levados em consideração e são escolhidos, né, pela corpo editorial de uma revista, por exemplo. O segundo ponto é, o que é bom para o cientista não exatamente é bom para a ciência. E nesse ponto aqui, o que é que a gente pode discutir, né? Então, é justamente a questão de, às vezes, dentro dessa questão do incentivo, que a gente precisa publicar muitos artigos, né? Pode acontecer, né? Estamos falando de pessoas, né? Não estamos falando de máquinas, estamos falando de pessoas que estão produzindo e pensando e que, em algum momento, acaba, né, errando em alguma coisa. E se o seu artigo for o primeiro daquele tema, vamos dizer assim, que está sendo publicado, aquilo vai sendo levado para frente. Então, a publicação seria boa para o cientista, mas nesse caso não seria boa para a ciência. Por quê? Porque a propagação de um resultado falso seria muito maior, né? Então, é nesse aspecto que os autores comentam. Lembrando que você não precisa errar para ter um resultado falso, né? Quer dizer, você pode não ter erro nenhum e errar por acaso, assim. Você tem resultados positivos, estatisticamente significativos por mera chance do acaso. Ninguém precisa errar para, eventualmente, o resultado errado entrar na literatura. Exatamente. Ele comenta sobre isso, né? E eu vou falar também um pouco mais na frente, que é a questão que o fato não é errar. O fato é que esse erro, ele persiste, né? Por algum motivo, ele não é tão facilmente revertido, né? Às vezes até tem aquelas quebras de paradigma e o quanto que é difícil disso ser, né, colocado, né? Em algum momento dentro das publicações. Mas esses erros a gente também já comentou em algumas das reuniões, né, sobre os vieses e tal, e que acontece às vezes de forma até involuntária, né? Então, todos somos passíveis de erros. E, por último, né, ele também fala da questão que novidade e artigos e resultados positivos são vitais para a publicabilidade, mas não para a verdade. Então, quando ele coloca isso, né, ele fala da questão que é juntamente com essas questões mais que algumas coisas são mais publicáveis do que outras, justamente pelo fato de que a tendência é que a gente junte aqueles resultados positivos, né, para contar uma história, e aquilo tem que ser uma novidade. Então, nem sempre um artigo de replicação, ele é muito bem aceito, né? A novidade sempre vai vir primeiro. Então, isso é que a gente também vai comentar um pouco lá na frente. Então, os autores, eles colocam alguns pontos principais, que seria as estratégias que não são suficientes para impedir a proliferação de resultados falsos, então algumas coisas que já foram tentadas e que ainda não são suficientes para que isso, né, aconteça, e estratégias que irão acelerar o acúmulo do conhecimento. Então, a gente vai discutir um pouquinho de cada uma delas. Em relação às estratégias que não são suficientes, né? Então, a primeira, ele coloca a questão da replicação conceitual. Nesse ponto, lembrando que esse artigo é um artigo, né, da área de psicologia, né? Muitos dos exemplos que eles dão são da área de psicologia. Então, eles falam que é muito comum esse tipo de replicação, que seria, o que seria essa replicação conceitual? Seria quando você pode alterar, né, algum dos elementos chaves de um projeto que você quer replicar, né, na operalização desse projeto, e pode variar, como variáveis independentes, variáveis dependentes, ou ambas. Então, alguma coisa vai ser modificada ali naquele processo. E por que eles falam que essa forma de replicação não seria uma forma, vamos dizer assim, tão certa de ser feita? Porque essa replicação conceitual, ela pode levar a um viés de confirmação. Então, ¿Qué pasa, causa? ¡Ga! Aquí estoy jugando mi Madagascar. Pero ustedes qué van a saber con Chotu. ¿Ah? ¡Ga! Oi. Deu certo? Oi, deu certo. Acho que deu. Nunca mais eles tinham aparecido. Desculpa, mas acho que... Imagina. Acho que foi. Bom, então, continuando, né? Então,
O artigo ele nessa parte ele fala de duas coisas, da replicação conceitual e da replicação direta, né? Então, eles falam de, às vezes, utilizar essa replicação conceitual como substituto para essa replicação direta, o que não é tão certo, né? Já que a replicação direta, ela tende a ser uma coisa, vamos dizer assim, eu vou seguir à risca tudo aquilo que aquele artigo que eu estou tentando replicar fez, né? Então, eu vou ter como o nome já diz, uma replicação direta. Então, eu vou fazer exatamente aquilo. E a replicação conceitual, ela vai ter algumas modificações. Então, isso pode levar a um viés, porque eu posso modificar e dentro das modificações eu posso chegar a uma conclusão de que pode ter o mesmo resultado, mas isso não pode... Né? São muitos nomes ao mesmo tempo aqui e todos em espanhol, né? Acho que... Deixa só de espera, vamos ver se aparece mais gente, mas não botaria nenhum dos três aqui. E, então, é isso que ele fala que ela não funciona, né? A replicação conceitual não funciona em alguns casos por conta desse viés de confirmação. Em relação à ciência autocorretiva, né? O mito da ciência autocorretiva, que é uma das coisas que eu falei um pouco anteriormente, né? Ele fala justamente isso, né? Que se uma afirmação estiver errada, eventualmente novas evidências vão se acumular e vão mostrar que ela está errada e a compreensão científica do fenômeno vai mudar. Né? Então, só que não é tão fácil assim esses efeitos mudarem, né? A gente provar que aquilo realmente estava errado e que, né, isso pode levar também muito tempo para ser descoberto e modificado. Então, nesse caso, ele fala que isso, né, pode atrapalhar e, inclusive, imagina que você tem um resultado que não é tão confiável assim, foi o primeiro daquela área a ser, né, publicado, e aí vem um outro pesquisador, utiliza aquele artigo como base, né, e aí segue uma outra linha de pesquisa, então esse efeito ele vai se perpetuando, e isso pode contribuir ainda mais para a proliferação de alguns resultados que não são confiáveis. Sobre a replicação conceitual, quer dizer, não tem nada de errado com uma replicação conceitual, Sim. né? O problema é que, assim, ela, em última análise, se ela não dá certo, você sempre pode dizer, foi porque eu mudei isso aqui, e aí você diz isso aqui, na verdade, é uma mudança metodológica, sabe? Então, assim, você nunca consegue usar uma replicação conceitual, ou você pode usar, né? Enfim, mas, enfim, geralmente as pessoas não vão usar isso aqui para dizer, poxa, sabe, o achado original não funciona. Se eu repliquei uma coisa conceitualmente, tá legal, olha só, estendendo isso aqui, funciona nessas condições também. Se eu não repliquei, pois então, de repente, as condições são importantes, então você não coloca em questão o achado original. Então, assim, se a replicação não faz você perder a confiança no achado original, isso é uma coisa que tem o próprio Brian Knowles aqui, o Tim Merritt, acho que desenvolve num artigo mais recente aí e tal. Ela não é uma aplicação de fato, né? Tipo assim, uma replicação de fato tem que conseguir, algum resultado tem que conseguir te fazer questionar o achado original, senão ele não pode contar como replicação. Sim, sim. E aí ele fala, né? Ele fala isso, né? Que, na verdade, ele não é em todas as situações que ele pode ser aplicado, né? Ele fala. Um outro ponto também é a questão... Oi. Desculpa, a gente pode te interromper, né? O Michel estava querendo fazer algum comentário, agora eu liberei para vocês conseguirem se desmutar. Tá, acho que Andressa Magalhães parece um nome menos suspeito, né? Se você quiser deixar entrar essa. Ela apareceu depois também. A gente fica... Mas os outros que entraram ao mesmo tempo, eu deixaria fora, já estão saindo da sala, né? Tá bem. Pode falar, Michel? Pode sim. Obrigado. Tá bem. Eu estava lendo o artigo mais cedo e aí, sempre quando eu chego nessa parte, muitas pessoas fazem crítica ao processo autolimpante da ciência, mas aí eu me obrigo a fazer uma declaração positiva em relação ao aspecto autolimpante da ciência, que apesar de não atender todas as necessidades e na velocidade que a gente gostaria, ele acontece. Na verdade, é um dos poucos mecanismos de criação de conhecimento que possui essa ferramenta autolimpante. Algumas vezes as pessoas têm que morrer para que isso aconteça, né? A gente tem que passar de gerações, mas ele acontece, ele não é estanque. Apesar de que coisas perniciosas durem mais tempo do que a gente gostaria, e tá aí o efeito, né, daquele maldito artigo de alguns anos atrás sobre mercúrio na vacina, sobre autismo causado por vacina, que algumas pessoas ainda usam. Então, acho que o papel de chancela que
que as editoras dão para uma coisa sendo verdadeira, né, que é uma das coisas que é questionada aqui, é muito mais relevante do que questionar o aspecto autolimpante da ciência, que eu acho que tem, né? Nós, como seres humanos, sociedade, é que fazemos uma interpretação errada, muitas vezes, do que está sendo publicado e levamos aquilo ali como verdade final, e não é uma verdade transitória, né? Obrigado. Eu argumentaria que ele funciona muito menos bem do que ele deveria. Assim, de novo, assim, sei lá, você pode até ter correções, mas assim, elas não ficam atreladas necessariamente ao o artigo da vacina enfim, acho que o autismo na vacina foi retratado, né? Mas assim, tem vários artigos que você vai ter replicações que desprovam, etc e tal, mas vão seguir lá, você não vai saber que tem, porque não tem um link direto, eles vão seguir sendo citados, assim, assim, não parece um mecanismo de correção realmente eficiente, né? Mas vou deixar entrar a Natália também, que está aqui. Foi a única pessoa que ficou no sala de espera, de repente é verdadeira, mas fica de olho. Mas foi bem colocado, Michel, sobre isso, porque, na verdade, quando eu comecei a ler o artigo, eu também fiquei, assim, às vezes, com a impressão de que ele queria criticar bastante sobre como se, então quer dizer que tudo está errado. Mas não, na verdade, eles até falam, né, que existem muito boas pesquisas, muito bem conduzidas, e no final da discussão, o que ele fala é a questão que a gente já vem discutindo, né, a questão dos incentivos, né, a forma de mudar os incentivos, e também para que a gente possa fazer isso de forma mais transparente, né, que essa transparência, ela vai ajudar nesse processo de diminuir esses possíveis resultados falsos ou resultados errados que possam vir a acontecer, né. Então, é mais ou menos por esse lado que ele vai, né, seguir a discussão. Mas foi muito bem colocado. Muito obrigada. Seguindo, então, né, uma coisa que eu também até sempre falava, né, falava assim, nossa, mas eu acho os resultados negativos tão importantes, né, porque às vezes a gente pega um artigo e a gente quebra a cabeça com aquele artigo e não dá certo, e a gente não começa a testar várias coisas que possivelmente o autor já testou, mas não ficou disponível de alguma forma, né? E a gente começa a testar várias coisas e, enfim, perde muito tempo nessas questões de protocolo, né? E aí é uma das coisas que esse artigo fala, né? Que quando se tem revistas dedicadas, existem, né, revistas dedicadas a publicar réplicas ou resultados negativos, que são, um exemplo, tem essas duas que eu coloquei aqui, essas duas imagens, né, tudo bem, isso pode existir, mas não é do interesse dos autores publicar em uma revista assim, né, porque é como se você assumisse que o seu trabalho, né, você está publicando nessa revista uma coisa que ninguém mais quer publicar em nenhuma outra revista, então seria uma forma até de rebaixar tudo aquilo que você fez, né, de diminuir o seu trabalho. Então, até eu mudei um pouco, né? Fiquei pensando assim, realmente, né? Publicar só, dizer assim, às vezes eu falo assim, pega tudo isso que dá negativo aí, põe numa revista de resultado negativo, tá tudo certo. Mas assim, não é que é ruim, não é que é visto com maus olhos, mas lógico que a gente vai querer, né? Os olhos da publicação do seu trabalho vai estar em revistas que têm um maior impacto, em revistas que têm resultados relevantes. Então, isso é uma questão também que eles discutem. Outro ponto também que são as campanhas, né, de educação que enfatizam a importância da replicação, relatando os resultados negativos. Então, ele fala nesse ponto aqui que não é que não deu certo, né? Ele fala que isso ainda não foi colocado de uma forma muito bem colocada, né? Porque quando a gente entra no mérito da publicação, é justamente esse confronto que há, né, entre aceitar um artigo que tem uma inovação, que aquilo é tratado pela primeira vez, ou o editor vai escolher um artigo que é uma replicação, né, ou um resultado negativo. Então, cai um pouco naquele tópico anterior. Lógico que os editores vão escolher publicar um artigo de inovação, né? Então, acredito que nesse ponto, o que deve ser discutido é como que isso deve ser colocado dentro, né, do sistema das publicações para que isso ocorra de alguma forma, mas que, né, não seja o foco daquilo que está sendo publicado, né? Que a inovação, ela precisa existir, né? A ciência precisa da inovação. Então, acredito que nesse ponto, não é que não deu certo, né? Mas ele realmente não foi suficiente, né? Para que a gente consiga aí modificar essa proliferação de resultados falsos. Um outro ponto também é o aumento das expectativas dos revisores, né, em captar raciocínios motivados em resultados falsos, e isso aqui é um ponto bem interessante, porque ele fala que, mas as grandes revistas, elas têm sistemas que podem, né, de alguma forma detectar isso.
Sim, elas podem, né? Mas a gente tem que lembrar que os revisores, eles recebem uma parte da pesquisa, eles não recebem a pesquisa inteira. Então, às vezes, é difícil detectar alguns pontos porque você não recebeu aqueles dados brutos, né? E outra coisa, o revisor, ele é voluntário, né? Que é uma coisa que também que a gente já discutiu. Os revisores de artigos, eles são voluntários. Então, eles têm N outras atribuições. Então, imagina se cada revisor tivesse que pegar um dado bruto e ter que fazer alguma análise, alguma coisa desse tipo, né? Então, nesse ponto, os autores, eles discutem que se os revisores ou editores não estiverem convencidos com o manuscrito, ele pode rejeitar, né? Ou seja, se os resultados falsos eles forem muito gritantes, né? Alguma coisa tiver muito à mostra, isso vai ser detectado pelos revisores, né? E também por isso, né, que esses processos ocorrem por pares, porque várias pessoas vão olhar o mesmo resultado e vão ter conclusões diferentes, né? Vai ser detectado ou não, né? Porque, assim, na verdade, o sistema é extremamente falível a resultados falsos ou errôneos ou dados, quer dizer, você consegue ver a análise no nível, sei lá, enfim, você pode pegar viés de análise, não sei o quê, você vê ter feito isso com o seu dado aqui e tal. Mas se o dado raiz estiver errado, ou for falso, ou for forjado, tem maneira, eventualmente alguém vai se dar conta, assim, então não é uma coisa muito fácil o sistema não foi feito para isso, né? Assim, ele não é um sistema de controle de verificação de dados. E se você for olhar o que revisores costumam olhar e tal, e o que as revisores dão prioridade, assim, geralmente são muito mais aspectos conceituais do que, de fato, a verificação, controle de qualidade chata, né? Isso. Tem bons argumentos feitos que, cara, o sistema não foi feito para detectar isso e ele não é bom nisso. E as coisas passam, assim, né? Tipo, enfim, o caso lá do paper da cloroquina, do Lancet, eu acabei de mandar um link especificamente sobre isso, assim, e tal. Mas, assim, precisou alguém se dar conta que, tem mais casos na Austrália aqui do que tinha casos de verdade. Assim, você tem que saber quantos casos tinha na Austrália em abril de cor para saber isso, assim, o revisor médico não vai saber, né? Então... Sim, exatamente. E o último ponto desse tópico é justamente elevando a barreira da publicação. Então, o que eles falam, né? Que também não se tem condições de replicar tudo. Imagina se tudo fosse replicado, né? Então, ele fala assim, que exigir a replicação como uma política geral para poder você, né, incluir no seu artigo de publicação científica, seria impedir que esse progresso acontecesse rapidamente, né? A gente sabe como demora esses processos de replicação e tudo. Então, né, ele fala justamente, né, resumindo tudo que a gente já comentou aqui, o problema não é que o resultado falso ele entra na literatura, o problema é que ele fica na literatura e demora, né, como o Michel falou também, demora um pouco para isso ser renovado, né, ser reciclado. Então, fica se imaginando, se você segue aquele artigo que tem algum dado que não é real, então, até que ponto isso vai avançando, né? E vai estimulando outras pesquisas. Então, ele fala, né, que a gente vai discutir nos próximos pontos, é que, tipo, não é que você vai precisar replicar tudo, mas existem ferramentas que você pode utilizar, que você pode escolher o que replicar, né? Que é o que ele vai citar mais na frente. Então, quando a gente entra, né, justamente nesse ponto, na questão das estratégias que irão acelerar o acúmulo do conhecimento, a gente tem a primeiro ponto como promover e recompensar essa pesquisa orientada por paradigmas, né? Justamente porque as pesquisas que utilizam, né, que fazem essas questões de paradigma, estudam essas questões de paradigma, elas tendem a equilibrar a novidade com a replicação. Por quê? Porque ela vai pegar aquilo que já existe na literatura e vai incluir algum conhecimento ali, né? Vai somar ao conhecimento que já está descrito, né? Muitas vezes ele até vai refutar ou não, né? Mas esse tipo de pesquisa de paradigma, ele tende a equilibrar isso. Então, isso, com certeza, o que os autores colocam como uma estratégia que vai acelerar esse acúmulo do conhecimento, né? E, lógico, unir as duas coisas, novidade e replicação. Quando a gente falou da questão das revistas, né, da revisão por pares, né, esse é um ponto, né, essa lista de verificação que ele coloca como uma estratégia de acelerar o conhecimento, né, que é justamente como que a gente consegue aumentar as expectativas dos revisores para detectar algum erro. Então, né, ele dá o exemplo do Consort, que é uma ferramenta, né, que possui um checklist onde
pode ser usado tanto pelos autores do artigo que está sendo publicado, para fazer passar aquele pente fino, ver se realmente tá condiz com o seu desenho experimental, com a sua forma de análise, e ver tudo isso para que, né, diminua essas chances de erro, né? E isso também pode ser usado por revisores e editores para detectar possíveis erros que possam vir a passar, né? Já que eles não recebem toda a pesquisa bruta, vamos dizer assim, para poder analisar ponto a ponto. Checklist parece uma boa ideia, assim, tal dito isso, assim, a evidência de eficácia que a gente tem enfim, acho que é mixed, digamos assim, né? Quer dizer, tem checklists, acho que na pesquisa clínica com grande aderência sabe, acho que o Comfort, o Prisma, enfim, o Strobe, quer dizer, alguns deles tiveram, mas assim, você tem muitos checklists que não vingaram. Em pesquisa básica, por exemplo, sei lá, o Arrive é reconhecido ali, tá, mas assim, a maior parte das pessoas não usam, e assim, você tem um ensaio clínico, eu mandei o link ali e tal, sabe, tipo assim, vamos ver até que ponto um checklist do Arrive ele era muito grande, sei lá, tinha problemas, mas enfim, para os revisores, vai fazer o que os autores têm que preencher para os revisores olhar, etc e tal, pouquíssimo é feito, né? Então, assim, você tem os Mickey Guides no usuário de PCR também e tal, que, pô, ninguém segue, quer dizer, assim, estão há um tempão, às vezes, não sei o quê, mas assim, a maior parte dos artigos não fazem esse tipo de reporting. Então, assim, é uma ideia boa no papel, assim, tá? Mas talvez enquanto você enquanto talvez você não de fato pagar os revisores e exigir que eles chequem isso, talvez não funcione, não sei, assim, sabe? Porque, João, se você tem que olhar 130, sei lá, uma lista de 100 itens, assim, e tal, você está estressado, não tem mais coisa que fazer, não sei o que e tal. Talvez você não olhe, não sei, assim, acho que talvez você precise de controle de qualidade profissional mesmo, né? A gente está pagando você para fazer isso. Sim, é por isso que eu também concordo com o título do artigo, né, que foi colocado, né, a utopia, né? Porque, realmente, tem muita coisa que ainda, assim, pode ser que seja até palpável e consiga ser feito, mas muita coisa ainda é um pouco, né, abstrata e pode demorar muito a acontecer ou até não acontecer, né? Um ponto bem interessante, né, também que ele coloca é justamente que a gente vai começar a falar da questão dos incentivos, né? Então, ele dá um exemplo de uma seleção para professor adjunto, né, professor assistente na Universidade da Virgínia, e é justamente para falar em relação a número de publicação, o quanto que isso é importante, né? Que é aquilo que a gente falou no começo da apresentação, sobre quanto pesquisadores de início de carreira precisam ter muitos artigos, né? Então, nessa seleção foram 11 candidatos, ele coloca que nessa lista restrita, todos eles tinham no mínimo 4 publicações, então, nessa tabela ele coloca, né, quem são as classificações, né, que tinham alunos que eram graduados, profissionais graduados, pós-docs, também tinham alguns professores que já eram assistentes, e coloca o número de publicações e o número que essas pessoas foram como primeiro autor. Desses 11 candidatos, eles escolheram 3 finalistas, e dos 3 finalistas, 2 deles estavam entre os menos produtivos da lista, né, dessa lista restrita que eles fizeram aqui. E o que é que eles querem chamar a atenção nesse ponto, né? Eles querem chamar a atenção de que é importante o profissional, o pesquisador, ele ter uma produtividade editorial, né? É importante ele publicar, né? Mas não só isso. Então, tem outros fatores que são importantes, além da publicação, que devem ser levados em consideração, né? Para que ele consiga, então, esse cargo, né? Essa função, consiga esse emprego na área que ele está pretendendo. Então, é algo bem interessante, né? Porque a gente já comentou várias vezes sobre a questão do incentivo, de como que a gente pode mudar esse incentivo, né? Mas eu achei isso muito interessante. Mas é um N de 1, né? Tipo assim, sabe? Você tem tantos critérios como você tem departamentos, assim, e tal. Eu acho que, mesmo no Brasil, assim, tem muito pouca homogeneidade de como é que as pessoas são avaliadas em concurso e tal, assim. Tem tudo que tipo de coisa, né? Sim, exatamente. Mas eu acho que esse ponto é bem interessante, inclusive, assim, eu como aluna de pós-graduação, né, a gente escuta muito, porque você tem que sair do doutorado com não sei quantos artigos, você tem que publicar muito, você tem que fazer não sei o quê, senão você não vai ser competitivo. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente, não conforto, lógico, mas, assim, para a gente pensar que a gente produzir um trabalho bem feito, de qualidade, não precisa você ter 10, né? Você tendo um que seja muito bem feito e analisado, e eu acho que vale mais do que você ter 10, né? Que às vezes não estão nem em revistas não tão conhecidas, ou um trabalho com falhas, né?
Então, outro ponto também legal, né, que até eu coloquei junto, né, que é justamente a criação de métricas para identificar o que vale a pena replicar. E junto disso, ele fala da questão dos esforços de replicação, né, que é justamente você identificar grupos que podem ajudar nesses processos de replicação e isso ser feito de uma forma mais, vamos dizer assim, mais fácil e para quem não tem recurso disponível para bancar um estudo de replicação de um alto grau, né? Então, para isso, tem os processos os órgãos de Open Science Collaboration, né, que têm trabalhado muito nisso, né, tanto na identificação dessas métricas para identificar esses estudos e também para promover esses grupos, né, esses grandes grupos de replicação, para que isso, de alguma forma, acelere esse acúmulo do conhecimento e também, né, identifique o que pode estar havendo de errado, né, para que a gente possa modificar e passar isso para as próximas gerações. Você tem que ter estímulo para as pessoas quererem replicar as coisas, né? Porque, assim, cada um trabalho, assim, do ponto de vista de quem está coordenando um esforço grande de replicação, não, um trabalho da porra, assim, tal, essa coisa de crowdsourcing. Então, assim, sabe, um trabalho chato sabe, com ficar mandando e-mail, enchendo o saco de todo mundo e não tendo resposta, tentando de novo, e, cara, comprando reagente, mandando para o laboratório XYZ, descobrindo errado, sabe, dá trabalho fazer coisas em vários lugares, assim, tal. Sabe, é uma arte, não é uma arte, deveria ser uma profissão, tipo assim, alguém deveria só fazer isso profissionalmente, não deveria ser um amador tipo a gente, né? Mas, então, assim, cara, a gente precisa criar, eu acho que, para mim, o ponto é a gente precisa criar essa estrutura, né? Alguém que coordene isso fácil, plataformas, que torne isso uma realidade e incentive para isso acontecer, assim, então. Achar que, de novo, assim, o Brian Nosey, que é o autor do artigo, e a galera da psicologia conseguiram fazer uma puta replicação, mas, assim, deu um trabalho gigante e eram coisas baratas, né? Eram artigos de psicologia que você podia replicar online, etc e tal, com voluntários normais, sei lá, sem grandes materiais. É muito mais difícil fazer isso em pesquisa de laboratório e coisas que precisam de recursos, assim, né? Então, a gente tem que criar, é super importante, mas assim, tem que criar uma estrutura para acontecer, assim, não vai acontecer germinar espontaneamente, simplesmente porque as pessoas acharam legal, né? Sim, a semente já foi plantada, né, Olavo? Agora vamos avançando, né? Eu acho que realmente é um trabalho, assim, árduo, porque não é fácil, né? Eu faço parte do laboratório replicador, né? Então, assim, a gente também recebe os e-mails, a gente tem que também fazer as listas e conferir e tudo. Então, assim, realmente é um trabalho muito árduo. E, por fim, né, dessa parte das estratégias, ele fala da questão dos periódicos com padrão de revisão por pares, focados na solidez e não na importância da pesquisa, né? Porque às vezes eles colocam assim, o seu artigo foi rejeitado porque ele não é importante para a nossa revista. Né? Acontece o que é considerado importante, né? Então, importância não é vamos dizer assim, não é uma métrica. O que deve ser avaliado é o conteúdo, se está tudo dentro do que tem que ser feito, se a estatística está correta, ou se o estudo foi conduzido de uma forma transparente. Então, é nesse sentido que ele fala, né? E atrelado a isso, a gente tem a remoção dessas barreiras de publicação, né? Então, a gente tem o processo de revisão por pares, que é atualmente feito hoje, né, como um guardião avaliador. E aí, nesse ponto, ele coloca justamente algo que a gente também já vem discutindo, que são as questões de serviço pré-print, né? E essa abertura desse processo de revisão para que isso ocorra de forma mais rápida, de forma mais transparente, né? E que isso possa realmente contribuir para esse acúmulo do conhecimento. E aí, o que ele coloca como soluções definitivas, né? Então, ele coloca 3 pontos principais, que é abrir os dados, abrir os materiais e métodos, né? As ferramentas e abrir o fluxo de trabalho para que isso seja, né, realmente feito e de forma transparente, novamente, né? E bem conduzido. Então, na questão dos dados abertos, né? Ele fala, o que ele cita, né? A questão do genoma humano, né? Que foi um trabalho colaborativo, extremamente colaborativo, e que os dados ficaram abertos e ele pode ser, né, reanalisado várias e várias vezes. Então, isso foi um ganho enorme para a ciência, né, o conhecimento do genoma humano e tudo que... E se você imaginar que cada pesquisador
com a sua expertise específica, pode pegar aqueles dados e analisar de uma forma e contribuir com o conhecimento. Então, isso foi um avanço enorme, né, para a ciência. Quando a gente fala da questão da abertura dos métodos, né, é justamente deixar disponível essas ferramentas que foram produzidas para que outras pessoas possam vir a utilizar, replicar, ou até mesmo ajudar a construir, né, que são essas plataformas abertas que a gente tem, o OSF e o Figshare, que são plataformas que podem ser utilizadas, né, os autores dão como exemplo. E, por fim, né, o fluxo de trabalho, né, que eles dão como exemplos os estudos que são feitos, né, lá no NIH, em hospitais, né, que envolve pesquisa de pacientes e como que funciona, como que é o desenho experimental e como que eles fizeram o fluxo, né, do decorrer de todo o trabalho, desde o desenho até a aquisição das amostras, as análises. Então, como que essa operalização desse estudo em si, como que ele foi realizado. Então, eles têm uma plataforma que eles disponibilizam todo esse processo e que pode servir como base para outros estudos. Então, basicamente, você deixar disponível para que outras pessoas consigam tanto replicar aquilo que foi publicado, como também contribuir para alguma modificação, contribuir de alguma forma para melhorar aquilo que já foi feito, por exemplo. E aí eu destaquei 3 frases principais que me chamaram muita atenção, né, para a gente começar a discussão. A primeira é que publicar é o objetivo central, imediato e concreto para o sucesso da nossa carreira. Então, é imprescindível, eles não questionam isso, eles não falam que publicar em revistas é errado, nada disso, mas que isso realmente tem um fator, né, importante na carreira. E aí eles falam também que a transparência pode melhorar nossas práticas, mesmo se ninguém realmente olhar, né? Simplesmente porque sabemos que algum dia alguém pode olhar. Então, não é você fazer pensando que alguém vai chegar e criticar seu erro. Não, pode ser que ninguém olhe seu estudo, ninguém vai ver, ninguém vai perceber. Mas um dia alguém vai seguir aquilo que você publicou e é importante que aquela pessoa tenha acesso de forma transparente para que ela possa identificar. De repente acontece alguma coisa de estar errado e ela pode ir lá e contribuir de alguma forma para que aquilo não se perpetue, né? E uma última frase também que eu achei bem interessante é que quando ele fala que abrir nosso processo de pesquisa nos fará sentir responsáveis por fazer o nosso melhor, né, para acertar, e se não acertar, para aumentar a oportunidade de outras pessoas detectarem esse problema e corrigir. Então, ele termina o paper falando justamente isso, né, que nós somos humanos, nós somos passíveis de erros, né? Então, a forma de deixar esse trabalho disponível, né, essa pesquisa aberta, faz com que, né, a gente assuma ali que a gente está dando o nosso melhor, mas que se acontecer, alguém vai conseguir detectar e corrigir e contribuir, né? E aí, né, isso foi uma concepção minha, né, quando a gente fala da questão da mudança como a gente comentou no último jornal, né, que é o sistema, né, o sistema somos nós, né, então eu identifiquei que a roda, né, ela tá lá girando, a engrenagem da ciência tá lá girando, então, para mim, ao ler esse artigo, né, a identificação dos 3 pilares é a ciência aberta, os incentivos que precisam ser modificados e a transparência. Então, se a gente tem esses 3 pilares, né, juntos, a gente consegue fazer com que o conhecimento ele seja acumulado de uma forma mais transparente, mais reprodutível, né, e mais fiel, e também, né, com mais espaço para que outras pessoas venham a contribuir com aquele estudo, cada um com sua expertise específica, né? Então é isso, pessoal. Está aberto para discussão, né? O artigo é bem longo, mas eu tentei trazer alguns pontos principais para que a gente pudesse discutir um pouco mais sobre ele. E é isso. Valeu, Natália, vai mediar as perguntas aqui. Eu já falei o suficiente para assumir a moderação. Eu acho que um ponto legal de trazer à tona para a discussão é que esse artigo ele foi publicado em 2012, né? Então já vai fazer uma década desde que esses pontos eles foram levantados. E
será que de lá para cá realmente teve uma mudança acerca desses incentivos na verdade, fazer uma ciência voltada a ter, de fato, resultados reais e promover a publicação desses resultados do que somente publicá-los e modular os resultados para deixar eles mais publicados em revistas de mais prestígio. Então, eu, como aluna da graduação, eu não... E principalmente do Amazonas, eu não... Lá a gente não tem muita essa pressão de publicar, mas dito isso, eu acho que é também uma coisa ruim, porque se a gente não publica, isso também é ruim para a própria instituição, para os próprios alunos, porque, querendo ou não, publicar traz visibilidade para o currículo, traz visibilidade para o cientista. Então, acho que a discussão que eu queria colocar existe um meio termo, existe o que, de fato, eles estavam querendo trazer pelo artigo, essa utopia de, existe um incentivo que consiga balancear tanto essa questão da publicação, quanto realmente publicar resultados reais e aumentar a confiabilidade da literatura. Então, a gente estava conversando sobre isso, né, Natália, o quanto que é importante, né, você ter, né, a publicação, né, e eu também comentei durante a apresentação sobre a questão de números, né, na questão de você ter muito artigo para você ter que ser visto, ou você conseguir cargos maiores e tudo isso, né, então eu entendo que, como você falou, faz uma década que daqui a pouco isso está sendo discutido e ainda como se a gente estivesse engateando, né, com isso tudo. E eu acredito, acho que a gente teve no mês passado aqui uma pessoa que era da CAPES, né, que essas coisas estão sendo feitas, as modificações estão sendo discutidas, mas lógico que nada vai acontecer da noite para o dia, né, tudo gera um tempo, né, como o próprio Michel também falou, até da autocorreção da ciência e tudo, mas eu acho que isso é muito legal da gente pensar, né, do que a gente pode fazer no nosso trabalho, né? Pensando no micro, né? No microambiente. O que eu posso fazer no meu trabalho que pode contribuir para isso, né? Então, revisar os métodos, tentar buscar, de alguma forma, estratégias que eu consiga identificar um erro que eu possa estar cometendo no meu desenho experimental ou a própria estatística. Então, eu acho que a gente precisa começar de algum lugar. Então, que comece no nosso próprio ambiente, né? Da nossa própria pesquisa. E é uma coisa que eu, como aluna de pós-graduação, às vezes eu sentia muita falta disso, de discutir protocolos, de discutir metodologia científica, de como que eu posso identificar essas coisas que acontecem, né? Porque a gente acaba seguindo o que os outros vêm fazendo e não para prestar muita atenção nesses pontos principais, né? Então, eu acho que, ao meu ponto de vista, isso está acontecendo, né, de alguma forma. Acho que só da gente estar discutindo essas coisas aqui, isso mostra o quanto que isso está ganhando espaço, né, essa discussão, principalmente sobre a questão dos incentivos, né, que eu vi que a Clarissa colocou aqui, que no mês que vem a gente vai começar a discutir bastante sobre isso, né. Então, eu acho que é legal, que isso está acontecendo, mas que ainda vamos ter muito o que caminhar para que realmente aconteça de fato, né. Pedro levantou a mão, depois o Giovanni ligou a câmera aqui, talvez eu queira falar alguma coisa. Mas Pedro primeiro. Eu vou fazer só um comentário, porque isso que vocês estavam falando de volume, né? Acho que a grande chave, assim, volume de publicações pode ser parte da métrica de avaliação de pessoas, de currículo e tal. É só, tipo, tentar adicionar outras coisas também, outras dimensões. Então, coisas de qualidade de reporting, como algo, aqueles negócios dos broches que tinha, você fez as coisas de Open Science, você aderiu ao tal checklist, e começar a incluir esses tipos de outros valores, além da quantidade de artigos totais, assim. Não sei. Isso aí é tudo instituições no final, tipo, na hora de pegar um currículo novo, não ir só pela quantidade total de artigos. Número de citações ajuda um pouco, né? Porque você talvez filtre um pouquinho, tipo, não é só o número, é um pouquinho o quanto isso tem relevância para o campo e pessoas estão citando. Mas cai numas armadilhas também no meio, de coisas de relevância e tal. Precisa ter outro jeito de avaliar, tipo, um trabalho, mesmo que seja um artigo só publicado, tipo, o que foi feito direito. Esse é o tipo de coisa que a gente quer para a instituição.
E aí você, tipo, beleza. Eu concordo com o Pedro, também penso isso em muitos momentos. Só que eu me vejo em várias situações no programa de pós-graduação que eu faço parte, que quando se fala em qualidade, isso se resume apenas à quantidade de artigos. E no máximo se fala em ver o fator de impacto da revista. Ninguém não pode nem pensar em abrir o artigo de fato e ver o que tem dentro, e ver a qualidade do relato, ou avaliar outro tipo de coisa. E essa coisa dos badges de Open Data, Open Methods, para registro, é legal tu avaliar como algo extra e pontuar também, porque é algo quantitativo fácil de avaliar, mas não vai ter, tipo, pelo menos ainda não tem muito o que ser avaliado, né, pelo menos aqui no meu departamento e PPG, mas, enfim, é um caminho um pouco mais fácil quando as pessoas começarem a aderir mais, incluir isso também. Mas eu abrir o artigo, olhar a qualidade, de fato, eu acho que isso aí é muito difícil. Isso deixa para os revisores, não sei, parece que as pessoas têm um incentivo mais a fazer um trabalho voluntário na hora de ser revisor da revista, mas não na hora de ser revisor de fato quando está participando de banca, de processo seletivo, etc. Mas nesse sentido, acho que é importante, acho que é importante ter métricas, né? Tipo assim, alguém pode avaliar independentemente, não sei se você precisa necessariamente, que cada pessoa que esteja avaliando o artigo vai dizer se o código está disponível, assim, então, tipo assim, pô, daqui a pouco um robô consegue fazer isso, ou daqui a pouco, sei lá, alguém profissionalmente faz isso, sabe, um serviço de acreditação e tal, pô, você fez Y, X e Z, né? Quer dizer, tem coisas que são... Claro, tem coisas que são difíceis. Avaliar a contribuição potencial do artigo, não sei o que e tal. Para isso você vai precisar de peer review, enfim, não necessariamente pré-publicação editorial, mas assim, de pares olhando, né? Mas assim, cara, para checar o código, inclusive, cara, é um desperdício você colocar um cara com pós-doutorado, não sei o que e tal, para ficar rodando o código, às vezes funciona, assim, tal. Você consegue fazer de maneira mais eficiente, mas... E acho que quebrar a verificação em vários componentes que possam ficar a cargo de pessoas distintas, para que você não vá ter que abrir o artigo a cada vez e olhar tudo aqui e tal. Ele já tem um badge disso. Eu acho que são coisas que são factíveis, né? Michel? Eu acho que sim, só tem que ter o que contar, né? Pelo menos, acho que tem pouca coisa para contar ainda. Não, tem que ter consenso no que contar, né? Mas acho que sim, tem coisas a serem contadas. Acho que é só... Michel? Tu acabou de falar o que eu ia dizer, Olavo, complementando o que a Ana estava dizendo, quando a gente está lendo um artigo avaliando o conteúdo para um concurso, seja lá o que for, a gente não tem como avaliar a qualidade porque não há um consenso sobre o que é qualidade. Cada um tem na sua cabeça seus critérios de qualidade que considera mais ou menos relevante. Agora, não tem um estabelecimento não tem um consenso do que é qualidade, métricas para qualidade. Então, adesão a critérios mínimos poderiam ser estabelecidas, né? Mas isso tem que ser um movimento internacional, porque num país tu estabelece... As publicações são internacionais, então tem que ser um critério internacionalmente aceito, a exemplo do que foi feito aí em reuniões de sociedades. E sendo otimista, o que eu imagino, Olavo, que vai acontecer num tempo bem curto de tempo com o avanço da tecnologia da informação, com inteligência artificial, é que em breve, os editores vão receber os artigos e vão passar num sistema onde o sistema vai pontuar pela presença ou ausência desses critérios de qualidade pré-estabelecidos, né? Então, se o cara cita que é PCR, ele aderiu aos guidelines mínimos. Se ele cita animais, ele aderiu aos guidelines mínimos e outros critérios onde o sistema vai pontuar esse artigo. Isso aí vai chegar em algum momento nas agências de fomento e nos departamentos para concurso também. Sendo otimista, acho que rapidamente a gente vai ter isso. Não sei como é que alguém não inventou ainda essa ferramenta. Cara, tem propostas, né? Eu mandei uma aqui no chat aqui, o SciScore, para avaliar coisas muito simples, né? Tipo assim, é cego, enfim, não tem, são 10 coisas, assim, nenhuma coisas muito... Tem um cálculo também de amostra, esse tipo de coisa que você consegue fazer Dito isso, assim, cara, assim, toda coisa que é simples de avaliar também é gameable, né? Você vai dizer que você seguiu o consort porque isso conta pontos, mas você não seguiu o consort. Isso é o que mais acontece. Então, assim, sempre, sei lá, você tem que estar continuamente avaliando as coisas. Né? Qualquer coisa fica muito fácil de detectar. Começa a ser muito fácil de enganar também, geralmente, assim, então. Mas, assim, tem cara... Tem que ser mais profundo, né? Tem que botar referência, link... mas ter, assim, sabe, tem coisa assim, cara, ter dados, sabe, você tem dados associados aqui e tal, sabe, você tem um link para os dados que funciona e, sabe, você tem um link para o código que,
sabe, você até pode botar um link para um código que é texto randômico aqui e tal, que é um código de outra coisa, mas você não faria isso porque ficaria chato se alguém olhasse, né? Então, assim, sabe, tem coisas que são simples, né? Acho que eu também acho que é possível. Aí cai na questão das listas, né, que a gente estava falando, dos checklists. Acho que a Ana comentou aqui no chat também, né, dos checklists que não são tão eficientes, né. Só que é um jeito de avaliar um aspecto de qualidade que não é subjetivo, pode ser um pouco mais objetivo, né? Mas, igual, é limitado daí a avaliação e se não for automatizado, realmente é um certo trabalho supérfluo aí. Eu fico só pensando uma coisa que na minha cabeça eu não consigo resolver, na verdade, que é um pouco disso que tu falasse, Olavo, do papel do pesquisador em fazer todos os processos, vamos dizer assim, né? E quando a gente acaba assumindo o processo que a gente é muito amador para fazer, né? E como esse processo de incentivo também envolve a quebra do processo de dar mais valor para a produção de dados, assim, né? Gente que faz produção de dados de forma independente, assim. Por um lado, eu concordo, assim, que em grande parte isso vai envolver a mudança dos critérios de avaliação. A CAPES está indo para um modelo mais qualitativo, né? Eu fico meio ambivalente acerca disso. Eu acho que por um lado pode ser muito bom e por outro pode ser muito ruim, né? Porque tu vai também produzir uma critérios, eu não conheço em detalhe, né? Mas o que eu conheci me preocupa também a heterogeneidade no critério. Por um lado, é inevitável, por outro, é difícil, assim, como é que tu vai julgar o aspecto qualitativo de um campo para o outro. É complexo o problema. E eu acho que o aspecto da importância do projeto, assim, além da qualidade científica, é super importante, né? A gente está fazendo pesquisa para mudar coisas, né? Então, e como se julga isso, e o potencial de cada coisa, de fato é um problema super difícil de poder pontuar. Mas, indo para um problema menos complexo, eu acho que, em grande parte, isso significa também pensar na cadeia de produção. Eu acho que a gente valoriza pouco a produção de dados, assim, né? Pessoas que vão produzir dados profissionalmente, né? E aí é difícil, por exemplo, vou pensar no exemplo do UK Biobank, né? O sucesso que foi um troço desse, em termos de geração de hipóteses, etc e tal, né? Desses estudos grandes. O problema é como equalizar isso no nível das pesquisas menores, assim, né? Menores no sentido de menos amplas, mais específicas, né? De interesses mais específicos do pesquisador, assim. Não sei se tu já visse alguma coisa, ou se alguém aqui do grupo viu alguma coisa nessa linha, assim, de alguma coisa em que tipo, tem esses prolific academic, Mechanical Turk, por exemplo, para pesquisa psicológica, né? Mas com vários problemas, assim, né, metodológicos, mas igual é uma coisa, pelo menos eu vejo isso acontecendo, né? A gente que separa a geração do dado, né, e de alguma coisa faz um streamlining da coleta, assim, né? Talvez esse seja uma coisa muito importante, assim, de poder, de dar valor também para o pesquisador, não só para uma empresa, mas o pesquisador que produz dados, assim, né? Que produz e discrimina dados. Os badges são um exemplo disso, mas eu digo, talvez, do ponto de vista financeiro mesmo, as pessoas que produzem dados, né? Sei lá, acho que o sistema de incentivo também passa pelo financiamento da forma que se faz a pesquisa. E eu vejo, acho que a gente fala bastante da avaliação, de alguma forma, são coisas difíceis de resolver, mas a produção de dados eu acho que é um problema um pouco mais embaixo ainda, né? E eu não sei muito como pensar. Pesquisa grande tá bem, até consigo pensar, pesquisa nacional de saúde, coisas gerais, mas coisas específicas, interesses específicos, como colocar o interesse alinhado, assim, uma coisa que eu nunca vi uma coisa mais específica, assim, de como fazer isso. Enfim, não, assim, acho que tem áreas que vão ter dados que são consensualmente úteis, né? Quer dizer, acho que saúde tem áreas, você sabe que se você tiver informações sobre a prevalência disso, isso aqui é importante, as pessoas não discutem assim e tal.
Se você vai para uma pesquisa mais básica, em que a questão acaba sendo gerada junto com o dado, sabe? Assim, não é tão óbvio quais são as perguntas importantes, assim, e tal, porque você acaba gerando as perguntas de uma forma meio exploratória. É complicado, assim, quais são os dados realmente úteis em algum campo que eu entendo, ciência básica, neurobiologia da memória. Não parece tão claro como, assim, sabe, quais são os dados realmente úteis de genética psiquiátrica, por exemplo, assim, né? Então, assim, você pode gerar bancos de dados extremamente relevantes, assim, e tal, mas não sei se as pessoas têm um consenso do que é. E talvez gerar esse consenso seja importante, né? Tipo assim, talvez um papel de sociedade, assim, pô, o que são os dados que a gente gostaria de ter aqui e tal, sabe? Pô, juntar um consenso aqui e tal, o que a gente precisa coletar para os próximos 10 anos, e, pô, e aí, cara, lança um edital de dados, né? Tipo assim, pô, a gente quer uma geração de bancos de dados, porque tipo assim, você tem que atrelar isso aqui ao sistema de incentivo. A gente tem em muitas áreas, a gente tem um estímulo péssimo de você ter que gerar dados para publicar alguma coisa, então sabe, você tem um estímulo ativo contra compartilhar os dados da forma mais ampla possível, porque se você tiver um puta trabalho coletando os dados, mas tiver alguém com muito mais capacidade de análise, a pessoa vai publicar aquilo que você poderia ter publicado, blá, blá, então as pessoas se prendem aos dados, gente boa, inclusive, se prende aos dados de uma maneira que é completamente contraproducente, né? Então, assim, acho que poder valorizar dados como, enfim, tanto quanto uma publicação, sabe, são outputs diferentes, mas assim, ou mais importantes quanto, talvez. E talvez, eu acho que acho que definir as perguntas é importante, né? Então, você sabe, gerar, pô, o que a gente precisa de dados aqui e tal, e vamos gerar sabe, cara, editais de dados, assim, né? Tipo assim, a gente quer isso aqui e tal, e isso que talvez seja mais interessante direcionar, enfim, a gente quer gerar, me parece mais objetivo, assim, do que eventualmente, a gente quer publicações nessa área e tal. Então... Eu acho que essa é uma ideia legal, entendeu? De que o consenso, porque também se dá pouca relevância para a pergunta, né? Então, assim, de que as perguntas iniciais, vamos dizer assim, sejam de alguma forma em comitê, sei lá, e um edital para dado, eu acho uma ideia muito legal. Eu nunca vi isso acontecendo, né? Um edital específico, né, para dado, para geração de dados, né, para quem quer gerar dado, né? A priori o código do negócio é um produto, vamos dizer assim, o edital o teu produto, o teu deliverable ali dali é o banco de dados no formato X, é o código para gerar de formato Y, blá, blá, tem que entregar isso aqui é o teu produto, né? E tu vai gerar um data paper, vamos dizer assim, né? É o teu eu acho que essa pode ser uma ideia bem legal. Eu acho que tem áreas que organicamente conseguem fazer isso, né? Tipo assim, se você pegar aqui, tem uma ideia de quais são as grandes perguntas, sei lá, física, que eu entendo um pouco, obviamente, né? Mas se você pegar a galera física de partículas, eles sabem que é importante de alguma forma se descobrir se o bóson de Higgs existe ou não, né? Tipo assim, eles sabiam disso há décadas, tipo assim, acho que tem, talvez pelo fato de você ter uma comunidade que faz teoria e precisa de dados, e sabe, tem hipóteses, sabe quais são os dados, assim, é uma área que tem uma cultura que a gente sabe quais são as perguntas importantes, a gente sabe que elas são super difíceis, então a gente constrói a porra do CERN aqui, que tem 25 quilômetros, sei lá, 2.000 pessoas trabalhando para resolver. Então, assim, isso aconteceu organicamente na comunidade deles, né? Mas eu acho que, assim, em outras áreas tem muito menos consenso, até por talvez ter um arcabouço teórico menos bem desenvolvido, sabe, ter paradigmas menos consolidados, assim. Acho que na maior parte das áreas é difícil de você chegar em quais são as perguntas relevantes. Pedro? Eu ia fazer um comentário mais ou menos nessa linha, que não é exatamente dessa maneira que acontece, mas tem um pouco disso dentro de bioinformática, né? A galera gerando grandes volumes de coisas de ômica, de tudo quanto é tipo, um monte de amostra, tem muitas perguntas a serem feitas dentro do dado, as pessoas não exploram completamente. Então acaba virando um recurso que as pessoas citam depois, e tem uma reutilização de dados razoável dentro das bases de dados que são bem anotadas, né? Que tem metadados para você conseguir usar direito. Mas, óbvio, tipo, na verdade, o processo não foi só gerar os dados de sequenciamento por gerar. Tipo, fez parte de um projeto que queria analisar também, só que, assim, normalmente olha meio... Talvez não com tantos detalhes quanto poderia ser feito, mais poder de gente trabalhando em cima desses dados, você consegue extrair mais coisa. Só que não dá para fazer um laboratório. Então, na verdade, você só sequencia, olha algumas coisas que você tem interesse dentro de um projeto, publica, mas são dados de qualidade e o pessoal vai usar depois. Funciona um pouquinho como data paper nesse sentido. Quem descreve, sei lá, single cell de células imunes de paciente X contra Y. Aí quando vai ganhando volume, você começa a ter... Quanto mais dataset de qualidade, vai convergindo para uma coisa que você consegue criar um robô gigante e olhar para muitos dados ao mesmo tempo.
Mas você enxerga os incentivos alinhados, assim, porque o que eu vi a galera da genômica até uns anos atrás, assim, pô, sabe, você vai sequenciar um organismo, mas você tem que fazer uma análise ou 2 ou 3 ou 4 aqui e tal, para contar uma história bonita, para ter um paper na Nature, e aí, claro, mas, e no fundo, claro, pô, no fundo a sequência vai ser muito mais útil do que o paper da Nature, né? Mas, assim, eu tinha a impressão que, pô, você tinha que botar isso aqui como, sabe, você sequenciar o organismo, botar no GenBank, não parecia ser uma coisa que ia, por si só, ser suficiente, assim, e tal, e talvez devesse ser, não sei se isso mudou de lá para cá, né? Não, assim, eu acho que a percepção continua sendo essa, assim, fez parte de um projeto, tem alguma história, tem algumas análises que você já pensou em fazer em cima, e talvez acabe que os dados ficando lá bem depositados são, tipo, mais importantes para a ciência como um todo. Mas não, fez parte, como incentivo veio provavelmente de um paper, uma ideia clara, e umas poucas perguntas em cima, que na verdade Dito isso, você conseguiu fazer as pessoas compartilharem dados, acho que você tem standards de data sharing que são razoavelmente aceitos e estruturas boas para isso, etc. Então, assim, mesmo que o incentivo esteja errado, como dentro disso aqui tem um requerimento de você postar os dados, mesmo que isso aqui não seja recompensa, você acaba fazendo no processo, né? Que é uma alternativa também. Eu tô curioso, assim, na verdade, eu vou estar trabalhando agora nos próximos meses com um projeto que é basicamente pegar um monte de datasets públicos de bioinformática, ver se eles estão bem anotados o suficiente para ver se eu consigo usar. Então, tem perguntas em cima, mas eu vou aprender bastante nesse sentido. Eu estou curioso. Vamos ver o que sai. Em teoria, se estiver bem anotado o suficientemente, talvez eu consiga sem muitos, sei lá, obstáculos no caminho, mas vou descobrir um pouquinho na prática. E talvez o próprio dado de estar bem anotado ou não é um dado interessante, né? Tipo assim, penso no aspecto meta-científico da coisa como uma coisa que possa ser uma contribuição também. Ou quais são os problemas de anotação, né? Tipo, se você conseguir escrever, sabe, isso aqui, é o meu gargalo, eu acho que você tem que conseguir expressar isso de alguma forma. Eu acho que tem espaço na literatura para isso, né? Mais perguntas, gente? Tá. Se eu puder puxar um assunto que ficou para trás ali e tal, acho que a Natália tinha comentado a questão de quanto isso aqui, o paper de 2012, passaram 10 anos e quanto que mudou, etc e tal. Assim, cara, eu sendo otimista assim e tal, acho que os incentivos não mudaram muito, mas assim, a percepção do problema mudou muito, né? Sabe, acho que claramente tem mais gente olhando para isso, tem mais gente interessada nisso, tem mais gente compensando isso assim e tal, tem mais espaço para você ganhar dinheiro para pensar nessas coisas. Então, assim, o sistema como um todo tem uma inércia grande, né? E é bom que ele tenha uma inércia, enfim, isso é importante também, né? Mas eu vejo a coisa andando, assim, e tal. Andando devagar, mas assim, também você não pode quebrar a coisa e começar do zero também, né? Então, assim, eu acho que foi uma década boa, assim, se você pegar 2012 para cá, aconteceu muita coisa, assim, e tal, em termos de gente se preocupando com reprodutibilidade de pesquisa, gente tirando dados sobre isso. Acho que funders prestando atenção nisso, começando a mudar seus requerimentos, começando a olhar para tipos de pesquisa particulares. Eu vejo com otimismo, assim, tá? Uma coisa que eu acho interessante desse paper aí, que acho que talvez tenha ficado de fora da apresentação, porque é um paper muito grande, e acho que você sabiamente resumiu a coisa assim, tá? Mas ele tinha muito um otimismo de redes sociais ali, né? Tipo assim, alguém vai, sabe, você vai entrar, tem a descrição de uma rotina no mundo ideal, não sei o que, você vai entrar lá e comentar os papers, e dar um like, as pessoas vão comentar os seus comentários, não sei o que, organicamente a gente vai super evoluir para um mundo de revisão pós-publicação, etc e tal. Que é meio, sei lá, é uma coisa meio Soul 2012, né? Porque acho que de lá pra cá a gente descobriu que as redes sociais, no fundo, eram uma ferramenta do demônio e a gente não tinha se dado conta. E, sabe, hoje em dia parece que, vamos ficar dando, sabe, vamos usar a nuvem e as pessoas para avaliar a ciência com likes e dislikes, parece cada vez mais uma ideia ruim, conforme você vai vendo o que acontece no mundo lá fora, né? Dito isso, você tem coisas como a Wikipédia, né? Tipo assim, que funcionam. Então, assim, sabe, acho que, de novo, acho que continua tendo poder na nuvem, na rede, etc. Assim, mas, tipo assim, estruturar isso é uma questão que não é trivial, assim, tal. Não basta, assim, organicamente, vamos deixar todo mundo comentar e, magicamente, a gente vai separar o joio do trigo. Não vai. Acho que isso me parece ponto pacífico. Mas, de novo, você tem que criar estruturas que não sejam tão engessadas como o peer review tradicional, mas que também não sejam tão soltas como o comentário G1, né? Então, sabe, acho que tem um meio termo que a gente... Não, eu vejo pouca gente pensando em qual é a estrutura ideal, assim, e tal, porque não é, tipo assim, a gente ainda está na fase de, a gente tem que ter comentários pós-publicação, você quer ter o suficiente, né? Então, assim, a gente ainda está... Em algum momento vai ter uma fase, a gente vai ter que organizar isso aqui para ser útil.
porque todo mundo comentando no Twitter não é. Ou mas assim, é muito caótico, né? Então, assim, acho que isso está muito presente no artigo original. Acho que isso foi o que envelheceu menos bem. Mas, assim, acho que o conceito segue válido. A gente só se deu conta que a gente tem que fazer um arcabouço de estrutura para isso funcionar bem, né? Nesse ponto tem a questão dos preprints, né? E até uma coisa que ele fala nesse artigo, que foi até comentado na reunião passada sobre as pessoas que trabalham com física, né, que publicam muito nos preprints e tal, e que isso para eles é normal. Acho que até, não lembro o nome dela, mas uma pessoa comentou que a filha dela era da área, né, da física, e ela falou, como assim que você não publica preprint e tal? E achei bem interessante o comentário deles, né, que eles falam que realmente ali eles estão para contribuir, a importância deles ali é colocar e discutir com as pessoas da área, né, e fazer aquele conhecimento realmente evoluir e discutir mesmo, né, a questão científica do negócio. Né? Então, eu acho que nessa questão do comentário, né, da rede social, que ele fala, também eu acho que é uma parte que está sendo trazida pelos pré-prints, né, que tem a questão do pós-print, do pré-print. Mas acho que a gente comenta, assim, são os 10% dos pré-prints que ganham algum comentário, né? Na última vez que tinha, não sei se talvez tenha mudado esse número, assim, mas não é muito, assim, tal. Com a edição, não sei se tem um número mais atualizado, assim, tal. Há 1 ou 2 anos atrás era isso. E é mais do que um paper normal, assim, então, assim, tem o lado bom também, mas ainda é muito pouco, né? Tipo assim, não é como se todo... E talvez tem coisas que não mereçam comentários, né? É outra história, assim, de repente tem uma coisa que não interessa a ninguém porque é um tópico muito específico, mas em todo santo paper que entra na literatura via peer-reviewed journals foi olhado por menos 2 pessoas que escreveram alguma coisa aqui que a gente não tem acesso, que é uma pena. A grande maioria dos preprints nem isso, né? Então, acho que você tem que ter uma maneira de estimular isso formalmente, assim, para de fato a utopia se realizar. Dito isso, assim, acho que o preprint se tornaram rotina, assim, para nós também é normal, né? Não sei para você, mas assim, para mim é óbvio e básico e a gente faz sempre, né? Então, assim, acho que isso evoluiu tremendamente em 5 anos, né? Assim, acho que... Até a própria colocação de pré-print no Lattes, né? Que foi uma coisa também que foi comentada. Não tem espaço para você colocar o pré-print no Lattes. Então, até ter esse espaço lá é uma forma de incentivar as pessoas a usarem essa ferramenta também, né? Eu ponho tudo em outras produções, olha, então, os meus estão lá. Mais algum comentário, pessoal? Eu tinha na verdade, que é, assim, antes até dessa estrutura uma estrutura formal ou semi-estruturada de discussão científica, meio mídia social, tem uma parada mais básica que eu investiria antes, que é aqueles replication trackers, né, assim, a noção de quem citou quem e se está falando de concordando ou discordando, e acho que ter isso de uma maneira estruturada vale muito mais até do que os comentários, assim, ter os dois dá para associar, inclusive, né? Mas é mais básico linkar um paper com o outro, porque citou e, estou de acordo ou discordo, enfim, discordâncias e tal. Eu investiria mais nisso. E aí podia ter, até nesse, tipo... Tem um paper muito legal que... eu não sei se faz parte dessa lista, acho que eu cheguei a sugerir em algum momento pro Reproducibility, que, assim, é meio sugerindo uma plataforma, meio que... Eu apresentei num dos seminários lá do laboratório, tentando... Eu acho que eu botei ele no chat, se eu estou certo aqui, né? É um do Frontiers em alguma coisa. É um Reproducibility Tracker, uma coisa assim. Enfim, a ideia é muito legal. Acho que construir uma coisa parecida com isso seria possível. Teria de ter envolvimento, sei lá, tipo, a galera que coordena o PubMed, assim, e aí ser uma coisa integrada com grandes repositórios de artigo e citações e coisas indexadas. Talvez seja esse, sim. Enfim, só fazer esse comentário. Essas coisas de comentários e as pessoas dizer, eu concordo ou discordo, pode até estar nessa estrutura de esse paper tem esses outros filhos aqui que fizeram experimentos parecidos e diz, estão de acordo ou discordo. E aí as pessoas votam, tipo, eu apoio ou não. E isso pode mexer na força de quanto um paper está associado ao outro. E tal. Tem uma ferramenta de inteligência artificial que eu joguei aqui que é o site aqui, que tenta fazer isso, assim, tá? Dito isso, na nossa experiência, assim, tá? É difícil de definir o que, assim, você precisa, sabe, definir o que constitui uma replicação.
não é uma coisa muito trivial, né? Então, assim, e sabe, é arbitrário onde é que começa, onde é que termina, assim, tem todo, de novo, aquele primeiro paper que eu mandei lá do Brian Nosek e Tim Harrington, tem todos assim, onde é que começa o campo que você chama uma coisa de uma replicação? Bom, é quando questiona o troço original, mas assim, você tem replicações mais próximas, menos próximas, tem coisas que indiretamente acham outras coisas, mas que reforçam ou desreforçam a hipótese. Então, assim, é difícil você categorizar as coisas. Dá para tentar, acho que tem casos óbvios. Então, assim, quando tem casos óbvios, isso deveria estar, de alguma forma... mas é difícil para uma máquina assim, então é difícil para humanos, né? Tipo assim, a gente está olhando, a gente tem projeto para olhar replicação de ensaios de estudos clínicos muito citados, tal, meio que uma replicação de Ionides de 2005 lá e tal, a gente está fazendo nos últimos 15 anos ali e tal. E assim, definir o que conta como replicação foi um processo super demorado, assim, e tal, de, o que é o pico daquilo ali e tal, patient population intervention, sei lá, o comparatory outcome, quer dizer, na terminologia lá da galera de meta-análise, assim, o quão amplo tem que ser e, sabe, o quão abstrato tem que ficar isso aqui. Assim, cara, vocês têm foi um protocolo super rebuscado para conseguir definir, assim, de alguma forma mais ou menos planejado o que é uma replicação e o que não é, assim, tal. Com pessoas olhando ali e tal, discutindo e discordando e entrando em consenso. Então, assim, dá para fazer, mas, assim, eu acho que necessita de uma... Assim, você pode fazer um primeiro passo com machine learning, mas eu acho que precisa de uma curadoria manual importante, assim, então, para você tornar isso parte do scientific record, né? Tipo assim, sabe? Sei lá, e acho que deveria ser e tal. Como, sabe, isso aqui foi replicado por aqui, por aqui, por aqui, mas talvez tenha que ter alguém olhando e dizendo, pô, isso aqui realmente conta ou não conta, etc e tal. E de novo, é uma coisa que dá para fazer crowdsourceable, assim e tal, mas não tem boas ferramentas de colher opinião de pessoas, enfim. A gente não tende a não usar isso. Você poderia dizer, sei lá, a máquina achou isso aqui, vamos pegar um grupo de 50 pessoas que se dedica a dizer, pô, isso aqui é uma replicação disso aqui ou não é. E anotar isso e tal, etc. Mas, de novo, você precisa de força-tarefa para isso, você precisa recompensar isso de alguma forma, você precisa... mas eu acho que são goals super válidos, assim, então. Esse paper sugere, na verdade, tipo, lá, digamos que uma coisa foi feita por máquina, então tem um machine learning aí da vida para detectar. Só tá, tipo, como sugerido, assim, nem sei se realmente foi citado, se foi citado certo, pode ser que tá tudo zoado, enfim. E aí, por ser feedback das próprias pessoas usando, quem está estudando isso vai ter interesse em qual paper citou e tal. E uma coisa meio assim, que nem de mídia social, espontâneo, de pessoas comentando, também tentar. E é óbvio que com o volume de gente, quanto mais pessoas tipo, clicarem, não, eu concordo que isso aqui tá válido, você ganha força, senão fica só um negócio meio tentativa, um link fraco, sabe? De tudo, eu acho que assim, as pessoas não vão concordar sobre o que é uma replicação, né? As pessoas vão ter critérios diferentes. Aí, tipo assim, você pode deixar os critérios diferentes, e aí cada um põe o que bem entender, a gente confia que a média dos critérios vai falar alguma coisa útil, ou você tem que definir muito claramente, assim, entrar em consenso primeiro o que são os critérios e não sei, assim, tá? Mas acho que é uma tarefa interessante. Você precisa de bastante gente para isso, né? Você precisa de gente motivada para tanto, assim, e tal. Mas, de novo, a questão de como é que você viabiliza essas coisas e motiva e recompensa e torna isso um projeto. Mas eu super concordo que é importante, assim. Mais alguém, gente? Bom, senão acho que está chegando perto das 5h30 e tal, que costuma ser o nosso horário nosso horário alvo e tal. Se ninguém mais se manifesta. Laís, Natália. A gente tinha preparado uns tópicos, mas eu acho que eles já foram completamente esgotados na discussão já. É bem legal, mas hoje foi mais vazio, né? Pena. Achei super boa a discussão. Mas aí a gente tem que, enfim, a gente pode perguntar, pensar como é que a gente faz. Não sei, cara, assim, é normal que a coisa esvazie ao longo do tempo, né? Mas, tipo assim, março devia ter um up, né? Tipo assim, sabe? Pô, a gente tá começando o ano assim, realmente. Assim, a gente pode virar um Juno de 15 pessoas, não tem nada contra. Não, assim. é ótimo. Mas... Não, eu conversei outro dia com o pessoal uma menina do Reproducibility, que ela fundou de Singapura e agora ela está em Frankfurt participando da organização lá também, e ela agora está na organização global e tal. E ela falou assim que ela tem conversado com as pessoas das várias localidades. Tem vários que são de 2, 3 pessoas, assim, que quando eu falei que ela acha que o nosso tem pouco, assim, na média dá umas 20 pessoas, de 20 e poucas cada. Nossa, é um dos maiores.
Então, acho que... É o Brasil todo. Mas, assim, é curioso, acho que seria bom poder... Mas acho que já, com certeza, qualquer pessoa que viajar é super legal, mas... Mas assim, tem gente que sempre vem, né? Que é quem tá aqui, mais ou menos, assim, então. Mas tem gente que aparece de vez em quando que eu gostaria de saber qual é a opinião, assim, por que veio uma vez, não veio outras, ou por que achou, e talvez, assim, reach out para essas pessoas específicas, que às vezes eu reconheço, que o Anderson, por exemplo, não sei se tinha aparecido em outros, mas ele tá quieto aqui também. Na última. Oi. 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 E aí? Deixa eu abrir aqui. Não, só pra saber o que você tem achado aí e tal, sabe? Sei lá, acho que tem que falar com pessoas que não estão vindo desde o início aqui e tal, para saber se está sendo interessante mudar, enfim, o que você gostaria de abordar. Pode mandar aquele survey de novo também, né? Não entendi, desculpa, o final. Não, só sua impressão do evento, assim, e tal. Então, galera, boa tarde. Eu vou aqui, não consegui comentar agora durante a discussão. Eu tenho acompanhado pelo Facebook já há um tempinho a discussão de vocês, de vez em quando até jogo uma perguntinha lá e tal, mas hoje eu consegui de fato entrar. Então, essa reflexão em termos de reprodutibilidade, de caracteres de qualidade científica, já vem me envolvendo já há muito tempo. Na verdade, é algo que eu tenho algumas críticas bem duras assim, em relação a forma como a gente tem levado a ciência, é uma parada que eu preocupo bastante. Então, eu vi a questão do reproducibility e venho acompanhando as discussões de vocês via Facebook mesmo. Então, basicamente, eu vejo que é uma galera que tem umas opiniões que são bem parecidas com as minhas em termos de o que precisa mudar e tal. E as minhas grandes perguntas é o que a gente consegue já fazer para que isso consiga, de fato, ir se transformando com o tempo. E uma das coisas que eu fico pensando, basicamente, fora essa questão toda das agências de fomento, do que o sistema precisa mudar, eu acho que a gente também precisa tentar enxergar como que está o nosso discurso nisso. Porque eu percebo, sabe aquela questão do Matrix, do agente Smith, que às vezes a gente acaba se tornando e acaba reproduzindo coisas que na nosso discurso, às vezes, a gente está criticando, mas em alguns momentos a gente acaba se comportando ou falando coisas que, na verdade, vão de encontro àquilo que a gente está criticando, entendeu? Então, acho que talvez o primeiro passo seja aquilo que a Laís tinha falado lá, de olhar para dentro da nossa... O que a gente está fazendo? Os alunos que passam pela gente, o que a gente está comunicando para eles? Como é que a gente está se posicionando dentro do sistema? A gente está dançando conforme a música, mas como é que a gente está se colocando nisso? Como é que a gente está passando isso para aqueles que estão em contato com a gente? Porque senão, eu dei o exemplo do agente Smith, não sei se ficou perdido para todo mundo, mas Matrix é um filme que eu gosto bastante, que às vezes você percebe que alguma coisa está esquisita, mas ao mesmo tempo você contribui para que ela continue esquisita. Então, acho que é uma reflexão que a gente precisa ter sempre em mente. E aí é uma autocrítica mesmo que a gente tem que se fazer em relação àquilo que a gente questiona no sistema, que também somos nós, e o que a gente está fazendo de fato, né? Se a gente está sendo coerente com aquilo que a gente está criticando, se a gente está não só no nosso trabalho, mas naquilo que a gente se posiciona também por aí. E eu venho acompanhando as discussões de vocês já faz já um tempinho via Facebook. Aí eu estava comentando com a Flávia Blois na reunião passada que eu ia tentar entrar nessa próxima. Mês passado eu estava comentando com ela e hoje finalmente consegui entrar. Então você vem regularmente, então minha impressão estava errada. Assim. Então todo mundo que está aqui vem regularmente, provavelmente. Então a gente tem que ver o que as pessoas que entram eventualmente falam com o Giovanni, com a Débora, para ver o que eles acharam e como é que a gente chega nas pessoas normais, né? Porque também, assim, se for só a gente... Só a gente é legal também, na verdade, mas é legal, acho que a gente... sobre que o tema você falou ali, cara, acho que assim, talvez trabalhar a cultura de laboratório ou psicologia de laboratório, tem artigos que se dedicam a descrever esse tipo de coisa, né? Às vezes mais qualitativamente, mas é interessante. A gente meio que não colocou isso na agenda esse ano, mas a gente poderia pensar, né? Me vem à cabeça aquele, o Error, trouxe a Julia Holler lá, né? O Error Admission, Loss of Confidence Project. Sei lá, tipo assim, pessoas perderam confiança nos dados, que é muito isso aí, tipo assim, tá, vamos pegar o relato das pessoas e vamos ver como é que elas se sentem em relação a isso e se elas foram corrigir, não foram, assim, mas como é que você se posiciona dentro de uma situação específica no caso de duvidar dos próprios dados, né? E acho que como esse tem outras coisas que são assim, meio assim, tentar chegar em como é que as pessoas pensam, sentem isso, como é que isso está na cultura e como é que você... São discussões boas. Eu acho que esse era até daria para trocar um dos próximos, mas aí a gente pode
Vou dar uma olhada de novo na lista, a gente pode pensar, conversar mais. Se o Anderson quiser aproveitar aí a oportunidade de se candidatar para apresentar algum também, a gente está aceitando, viu? É ótimo. Inclusive, já tem uma lista no SF lá, tal, se você quiser pegar alguma ideia, se você quiser trazer uma também. Coloquei aqui o link. Lá tem o calendário do ano lá, com os artigos. Valeu, gente. Vou dar uma olhada assim, mas como eu falei, foi a primeira vez que eu consegui entrar no Meet mesmo, né? Ter acompanhado pelo Facebook. Mas vamos ver, de repente, vou dar uma olhada lá no link que vocês colocaram aí. Mas não me comprometo ainda não, mas vou tentar e continuar acompanhando vocês. Legal, obrigada. Acho que é isso, então eu vou encerrar aqui a transmissão Beleza. e a gravação. Então tá. Obrigada, pessoal, de novo. Deus, Obrigada, gente. Falou. Tchau, tchau.